Queridos, bom dia, graça e paz. Amém. Olha, vira para a pessoa que está do teu lado aí e fala para ele, Deus tem uma palavra para você. Ou mais uma, nessa manhã. Queridos, eu quando pensava sobre esse tema, vivendo sob a liderança do Espírito Santo, Deus tem me confrontado muito nesse tema. E quando eu conversei com o pastor Abraão, ele havia me convidado para pregar já alguns meses atrás. Esse é o tema que Deus tem colocado no meu coração. E quando eu olho para a realidade dos Estados Unidos, quando eu vim morar para cá, uma das coisas que mais mexeu comigo é a minha incapacidade ou a minha desorientação num lugar com tanto viaduto como aqui no Texas. Eu não sei vocês, o meu Paraná, meu pastor, como você fala a sua Fortaleza, o meu Paraná ou a minha Londrina, ela não tinha tanto viaduto, ela não tinha tanta rodovia como tem aqui. E aqui, se você perder uma rodovia, meu querido, você vai ter que fazer um retorno. E geralmente isso acontece quando nós estamos atrasados. De forma geral, acontece quando nós estamos atrasados, ou então quando nós temos algum compromisso muito importante, e a gente perde uma entrada ali. E uma coisa que me ajudou muito, quando eu vim para cá, é o GPS. Né? E eu vim para cá, eu mudei para cá há 7 anos, praticamente, atrás. Na minha época, nessa época, o celular era tão... O meu celular, pelo menos que eu vim, né? Que aqui era tão ruinzinho, a bateria sempre acabava, e... eu ficava parado no meio, acabava a bateria, às vezes acabava o sinal da internet. Gente, eu falei, olha, não dá para ficar nesse país sem o GPS. Então, eu de verdade comprei o GPS, aquele dispositivo que talvez hoje ninguém mais usa, porque os celulares hoje são muito melhores, né? Mas eu comprei aquele GPS que você pluga no carro assim, geralmente aquele bem grandão para você enxergar bem. Na minha época, não sou tão velho assim, queridos, 38, mas há 7 anos atrás, eu precisei desse GPS, e cada lugar que eu ia, eu colocava lá e eu seguia a risca, e para os desorientados como eu, me ajudou muito e eu tenho certeza que te ajuda. O interessante do GPS é que, mesmo que você saiba o caminho, né, eu venho para a igreja aqui várias vezes por semana e eu sei o caminho de cor, né, mas tem um negócio que o GPS faz que é muito importante, que é quando você não sabe o que está acontecendo no meio da estrada, ele pode te dar uma rota para que você chegue naquele lugar, talvez uma rota diferente, porque tem um acidente, talvez porque tem um engarrafamento, aconteceu alguma coisa ali, e ele vai te direcionar para aquele lugar, e talvez uma rota diferente. E o que eu quero te conduzir hoje, nessa manhã, é pensar o seguinte: quem tem te conduzido? Né? Qual é o GPS que está te conduzindo na sua vida, no seu dia a dia? O GPS te ajuda você a chegar nesse destino final, talvez pela melhor rota, se você colocou ali e configurou ele, né? Às vezes você coloca lá a rota sem pedágio, então você vai demorar 1 hora para chegar mais. Geralmente, depende de onde você mora, e da configuração que você coloca, ele vai te levar talvez por um caminho, segundo aquele requisito ali, mas ele vai te levar para o destino final. E a verdade é que nós, muitas vezes, quando não temos o Espírito Santo nos guiando, nós não chegaremos no destino final que o Senhor já definiu para nós. A Bíblia fala que Ele tem um plano, um propósito, um chamado para todos nós. E eu quero que você abra a tua palavra, ali em Romanos 8, a palavra de Deus em Romanos 8, nós vamos navegar um pouquinho ali sobre Romanos, Romanos 8, e eu vou ler o versículo 1, pode deixar aberto aí em Romanos 8, eu vou ler versículo 1, 5 ao 9, e vou ler o 13 e o 14, tá bom? Eu vou ler na minha versão para facilitar, mas você segue comigo aí para a gente não dormir. Eu sei que você deve ter algumas pessoas com fome, mas venha para o café, viu gente? Uma bênção o café da manhã aqui na igreja, você está alimentado. Romanos 8, vocês acharam, gente? Amém? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pulando para o 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação, ou porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vai lá para o 13 agora. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos ler junto o 14? Porque todos
os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Senhor, a Tua palavra está liberada nesse lugar e nós clamamos para que o Senhor possa fazer a Tua obra em cada coração nessa manhã. É a Tua palavra que não volta vazia, é o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro para que o Senhor possa falar conosco. Nós estamos com o coração aberto para receber a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu quero falar para você é que andar no Espírito de Deus é o plano de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. O meu tema é vivendo sob a liderança do Espírito Santo. Mas andar no Espírito Santo e não na carne é o plano de Deus. Para que possamos entender o que Paulo está dizendo em Romanos 8, é necessário a gente voltar um pouquinho para o capítulo 7, aí você não precisa se preocupar muito, você vai encontrar isso, os versículos que eu vou ler, mas no capítulo 7 ele mostra como a lei de Deus ela é boa, como ela é maravilhosa, lá no versículo 12, mas ela também revela o pecado do ser humano. Ela descreve o conflito entre você querer fazer o bem e você não conseguir fazer esse bem, ao ponto de Paulo, o missionário Paulo, o maior missionário de todos os tempos, ele fala, porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo, o maior missionário da terra, aquele que pregou para muitos lugares, e muitas pessoas foram alcançadas através do evangelho que ele pregou, ele fala exatamente isso. E ele descreve essa dificuldade, ou essa luta entre a carne e o espírito, ao ponto de ele querer fazer algo, mas ele não conseguir fazer. Você já passou por isso? Numa situação onde você sabe que você deveria ter agido de uma forma diferente, mas parece que a sua carne, as suas emoções, os seus sentimentos, eles falaram mais alto do que a voz que bradava do Espírito Santo. E você não precisa ir muito longe, né? Nós muitas vezes, como seres humanos, temos dificuldade na hora da oferta. Parece que o Espírito Santo fala assim, vai lá e oferta para missões. E aí a nossa carne fala assim, não, Senhor, mas essa aqui não, essa aqui não dá. Ou então, talvez é uma outra situação, onde você está dentro do ambiente familiar, e você está discutindo, talvez com o seu cônjuge, ou você está conversando com o seu filho, e parece que você começa a aumentar a sua voz, aquela ira começa a vir sobre você, e talvez o domínio próprio vá embora, e aí você ouve a carne, parece que a carne fala mais alto. A verdade é que o próprio Paulo fala que no íntimo do ser dele, ele tinha prazer na lei de Deus, mas ele via uma outra lei atuando nos membros dele, do seu corpo, que o tornava prisioneiro da lei do pecado. E ele acaba o capítulo 7 dizendo, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí a resposta de Paulo vem no próximo capítulo, aonde ele fala, mas agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, não os que andam segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito. Andar no Espírito, querido, significa fazer a vontade de Deus, significa você ser controlado pelo Espírito Santo. Você pode entender andar no Espírito como ser controlado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dirigir os seus pensamentos, as suas decisões. Não é a sua capacidade, a sua excelência, a sua expertise que vai tomar todas as decisões por você. Talvez pode parecer claro que aquele caminho é o melhor, como no GPS, eu sempre vim por aqui, mas parece que naquele dia eu senti no meu coração de talvez não ir pela 121, talvez eu senti no meu coração de ir por um outro lugar, e o Espírito Santo ele vai colocando no nosso coração direções. Queridos, quando nós estamos com os ouvidos atentos, Deus fala conosco, mas nós temos que ter os nossos ouvidos atentos para ouvir a direção que Ele está colocando no nosso coração. A verdade é que como crente nós temos uma nova identidade, uma nova capacidade de obedecer a Deus. Paulo, quando ele fala que ele fazia aquilo que ele não queria, ele estava relembrando para ele o seguinte, não é pela minha própria capacidade, mas é pela capacidade que há em Cristo, se eu andar no Espírito, porque se eu andar na carne, a minha capacidade de conseguir cumprir a vontade de Deus vai ser nula. Então no capítulo 8 é isso que ele quer dizer, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam no Espírito. Mas a realidade é que Deus nos escolheu para estarmos juntos dele, e o plano da Trindade é perfeito, porque nós fomos criados por Deus. Deus foi quem nos criou. A Bíblia fala lá em Gênesis. Nós fomos libertos em Jesus, quem nos deu acesso ao Pai. E nessa dispensação da graça, nós na verdade precisamos ser guiados
pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos a Trindade, mas o plano é perfeito. Deus nos criou, Jesus nos libertou e o Espírito Santo é quem nos guia. Quando Jesus estava a ponto de ir para a cruz, ele fala: é necessário que eu vá, convém que eu vá. Em algumas traduções em inglês ele vai falar: it is for your advantage that I must go. Os discípulos que andaram 3 anos com Jesus, estavam com ele o tempo inteiro, ali, acharam que Jesus ia conquistar Roma, e Israel ia virar talvez o maior reinado da época. Jesus está dizendo exatamente o oposto. Ele fala assim: Jaque, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, ele não virá, e é necessário que eu faça morada. Então Jesus, ele já declara a importância do Espírito Santo naquele momento, dizendo que é o Espírito Santo que vai guiar a igreja por toda a verdade, querido. E a minha pergunta para você nessa manhã, e para mim, no meu coração que tem bradado, é: quem tem guiado você? Você tem usado, você tem compreendido que não é pela força do seu braço, mas que na verdade é pela força do Espírito Santo, qual Jesus outrora já havia nos dito. É Ele que vai guiar você por toda a verdade. E é incompatível nós sermos cristãos e não sermos guiados, ou não buscarmos ser guiado pelo Espírito Santo. É como se Paulino virasse para Jesus dizendo aquela situação e falasse assim: não, Jesus, fica tranquilo, você pode ir, monta a morada lá, que aqui a gente vai vivendo. Jesus claramente deixou a ordem que Ele nos guiaria por toda a verdade. E a realidade é que nem todo cristão está andando no Espírito. Lembre-se que Paulo está direcionando para a igreja de Roma, e ele está dizendo o seguinte: que uns estão na carne. Ele vira dentro desse texto que nós lemos, que ele fala e começa aqui: nenhuma condenação para os que estão escritos em Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, o que me claramente faz entender que havia pessoas dentro daquela igreja que andavam, uns segundo o Espírito, outros segundo a carne, ao ponto dele declarar perfeitamente que não há condenação para aqueles que andam ou que são controlados pelo Espírito. É necessário compreender, queridos, que mesmo vivendo uma vida cristã, você pode ter cheiro de cristão, Bíblia de cristão, você pode estar no culto toda manhã, você pode orar todos os dias de manhã, você pode jejuar, mas se você não for controlado pelo Espírito Santo de Deus, se você não tiver o desejo no seu coração, todas as manhãs, de se render a Ele, e de entender dEle a vontade que Ele tem para você, pelo qual você foi criado, nós temos uma grande chance de viver essa vida, e não viver a plenitude do chamado de Deus na nossa história. Será que as nossas decisões hoje, elas estão sendo guiadas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos? Eu quero que você traga isso para o seu coração, querido, porque na medida que eu fui criando esse texto e refletindo sobre isso, eu fui pensando muito na minha vida. Obrigado, Fernanda. Nós falamos que nem todo cristão está andando no Espírito. Então, se ele não está andando no Espírito, ele está andando na carne. E aí você pode falar assim para mim: o que quer dizer andar na carne? Talvez seja difícil para alguns compreender. A carne, na verdade, representa o nosso nascimento natural, da onde nós viemos. A carne, na verdade, deseja, ela traz em volta de nós os desejos ardentes, as suas paixões que nos levam para longe de Deus. O próprio Romanos 8,6, onde nós lemos, ele fala que o pendor da carne nos leva à morte. Esse é o fim daqueles que andam segundo a carne. Quem vive na carne, frequentemente, vive atemorizado com amanhã. Está lá em Romanos 8,15. Uma das coisas que você pode talvez trazer e analisar é: será que eu vivo com medo todos os dias? Será que eu tenho andado extremamente preocupado e eu não tenho confiado tanto em Deus? Porque se nós estamos fazendo as coisas na nossa carne, querido, dentro do nosso desejo, da nossa capacidade, certamente nós vamos viver atemorizados. Está lá em Romanos 8,15, na parte A. Dentro desse tema, eu quero refletir com você sobre a história de um homem. Esse homem, para mim, ele é sensacional, a história dele. Ele é o nome do meu filho, Pedro, Eu gosto muito da história de Pedro, e eu quero refletir um pouco com você sobre como nós, como seres humanos, podemos nos chegar nessa realidade de vivermos algumas vezes cheios do Espírito Santo, ouvindo a voz. Talvez numa manhã nós estamos plenos, cheios do Espírito Santo, e nós estamos ouvindo a voz do Senhor, e parece que na outra manhã, parece que não é bem assim, parece que é uma inconstância, é um medo, parece que o medo vem, e nós ouvimos mais essa voz na nossa carne, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e nos esquecemos
que há um caminho diferente, que o Senhor nos deu uma oportunidade diferente. Você já ouviu, tenho certeza, falar sobre o apóstolo Pedro. Vou honrar aqui a Fernanda que me trouxe café, gente, então vou tomar um pouquinho, obrigado, viu, Fê? Deus abençoe vocês. Pedro, mesmo sendo pescador nato, você conhece a história de Pedro, a Bíblia conta que ele viveu vários milagres, por 3 longos anos ele estava com Jesus, né? E ele estava vendo a obra de Jesus, e ele viveu milagres. Quem já viveu milagres aqui? Né? Então, eu também já vivi milagres. Mesmo Pedro sendo pescador nato, tendo uma noite inteira de trabalho sem êxito, Jesus vai se revelar a Pedro como um homem que conhecia mais dos mares do que o próprio Pedro. Na própria área profissional, Jesus desafia Pedro ali ao dizer o seguinte: joga para o outro lado, que é ali que tem. E ele, a noite inteira carregando, fazendo, e sem nenhum êxito, Pedro, tá bom, pela tua palavra eu vou fazer. Então Jesus mostra para ele que ele é mais importante do que o conhecimento que ele tinha dos mares. Por isso que eu falo que a nossa profissão, nós temos um conhecimento limitado. Quem faz o favor, a graça, o derramar vem do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, estudar, mas o excedente vem dele, querido. Mas não para por aí. Pedro experimenta também na área da ciência. Ao ver Jesus sobre o mar, né? Sobre o mar, Pedro fala que ele quer ir lá naquele lugar, mas Pedro conhecia tanto aquele ambiente, aquele mar parecia tão familiar para Pedro, que ele quer experimentar esse milagre de andar sob as águas. E a Bíblia, você sabe muito bem, que ele, de forma sobrenatural, andou sobre as águas. Mas também ele é desafiado na sua própria crença. Como um judeu, ele espera o seu Messias. E Deus, na verdade, se revela para ele. Lá no episódio da transfiguração, e o rosto de Jesus resplandece, o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e ele ainda estando a falar, ele viu uma nuvem que os cobriu, e essa nuvem saiu e dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Pedro é confrontado, inclusive na sua religião, naquilo que ele cria há muito tempo. E ele é usado por Deus como um profeta para dizer, porque Jesus vira e fala o seguinte: o que os homens falam de quem eu sou? E eles explicam, e aí ele fala: mas quem vocês dizem que eu sou? E Deus, pela graça e pela misericórdia, Pedro se levanta e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, Pedro viveu milagres, ele foi usado por Deus, ele foi transformado de uma maneira tremenda. Não diferente de nós, andou com Jesus por 3 anos e viu tantas coisas, mas ele demonstrava uma inconstância na sua vida. O mesmo Pedro que andou sobre o mar, agora ele afunda por temer os ventos e as ondas, que ele tanto conhecia. Era um ambiente que ele estava bem familiar ali. O mesmo Pedro que havia revelado Jesus como Messias, quando Jesus começa a falar sobre a sua crucificação, Pedro repreende Jesus, porque Pedro não queria ouvir que Jesus seria crucificado e morto. Para ele aquilo era fora da realidade, e Jesus então repreende ele dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. No momento ele é usado por Deus para revelar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado. Pouco depois ele é revelado como aquele que só entendia coisas de homem. Pedro, que havia dito que nunca abandonaria Jesus, ao ponto de ele virar para Jesus e falar assim: não, Jesus, eu vou com você até o fim, ao ponto de querer cortar a orelha do soldado Malcolm lá, ao ponto de ele acreditar que ele faria tudo por Jesus. A realidade é que ele não somente nega Jesus 3 vezes, mas lá em Mateus a Bíblia fala que ele jurou que ele não conhecia Jesus, que ele praguejou que ele não conhecia Jesus, ou seja, ele falou palavras bem torpes, dizendo que ele não conhecia Jesus, e ele fugiu. A cruz que foi carregado por Simão Pedro, quando Jesus estava nesse processo, não é esse mesmo Pedro, não é esse Pedro que eu vos falo, fala bonito aqui, que eu vos falo, era outro Pedro. Na hora da crucificação, muitos comentaristas acreditam que Pedro fugiu e não viu muitas das coisas que tinham acontecido. Alguns comentaristas dizem isso. A verdade é que Pedro parecia que ele queria acertar, mas parece que faltava algo para ele. A realidade é que ele tinha conhecimento, ele tinha convivência, ele tinha visto e vivido milagres, mas ele não tinha poder.
Ele não tinha poder. Quantos de nós vivemos da mesma forma, queridos? Parece que nós dizemos que amamos a Deus, mas temos dificuldade em perdoar. Não. Se ele chegar para falar comigo, eu vou perdoar. Ou se ela. Que isso? Nós confessamos Jesus como nosso Senhor, mas nós não queremos nos envolver com a obra de Deus, ou com o reino de Deus. Nós amamos ao Senhor, mas parece que quando naquilo que se toca em servir para expandir o reino, nós não queremos. Nós reconhecemos que nós somos inconstantes, que nós temos demonstrações de obra de carne, e muitas vezes da obras do Espírito, mas nós não buscamos ter uma vida mais constante do Senhor. A minha pergunta para mim e para você é: até quando nós vamos aceitar ter uma vida medíocre? E medíocre, nesse contexto, abaixo da média, com todo o amor do meu coração, abaixo da média, porque não foi isso que Jesus fez na cruz para que nós vivêssemos. Ele nos deu vida e vida em abundância. E quando nós entendemos isso, querido, tem que surgir no meu e no seu coração uma decisão de querer viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Nós temos que ser confrontados no nosso coração e dizer o seguinte: eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais que a minha carne fale mais alto nessas situações. Eu não quero mais que as minhas decisões sejam tomadas ou amparadas pelo meu conhecimento que eu acho que eu tenho. Eu quero que aquele que é maior, que é o grande eu sou, a Bíblia fala que ele habita no mais alto e sublime lugar, que o céu é o trono dele, a terra é o estrado dos pés dele. Esse é o qual nós temos que seguir. Mas nós temos que reconhecer isso, querido. Nós temos que nos humilharmos e reconhecer a nossa dependência para chegar nesse lugar. A Bíblia fala, e eu li com vocês, que todos aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em Gálatas a Bíblia fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Nós temos que decidir viver sob a liderança do Espírito Santo. Como cristãos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Deus colocou em nós a sua marca. Igual quando você vai levar algo para um correio ou para o FedEx, vai pôr um selo ali, há um selo de autenticidade, que traz verdade, integridade àquilo que você está enviando, a sua integridade, o seu selo, é o selo do Espírito Santo. É a promessa que o Senhor já deu, que está sobre nós. O seu Espírito passou a habitar em nós, através desse selo. O problema é que muitas vezes nós não valorizamos o relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia afirma que é o Espírito que faz fluir rios de águas vivas. Quando Jesus vai falar sobre a necessidade do Espírito Santo, ele fala, eu enviarei o outro Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Ele foi enviado por Deus, está lá em João 14:26, para nos ensinar e dar testemunho a respeito dele. Jesus, ao falar do Espírito Santo, ele vai falar que é o Espírito Santo, que ele não fala nada de si mesmo, ele fala daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, para a glória de Jesus. É ele que vos guiará por toda a verdade, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Voltando para a história de Pedro, alguns dias depois da crucificação de Jesus, você conhece a história de Pedro, provavelmente, ele volta a pescar. Jesus simplesmente morreu, ele tinha abandonado, como nós sabemos, e fugido, e a Bíblia fala que ele volta a pescar, está lá em João 21, e ele que havia sido escolhido para ser um pescador de homens, volta para a sua atividade original. Quantos de nós vivemos na mesma situação? Machucados, feridos, talvez com uma expectativa tão alta daquilo que, como deveria ser as coisas, simplesmente voltamos a fazer aquilo que nós estávamos fazendo talvez há anos atrás, mas que não era da vontade de Deus, porque quando Jesus se encontra com Pedro, ele fala, vou fazer você um pescador de homens, e a verdade é que Pedro volta a ser pescador de peixes.
Quantos de nós estamos fugindo do nosso chamado? Nessa pesca, novamente fracassada, eles ouvem uma voz. Quando Pedro está pescando, a Bíblia relata, eles ouvem uma voz de quem está lá na praia. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Eu acho interessante a pergunta de Jesus. Eles estão lá pescando, não conseguiram pescar nada. E Jesus fala, filhos, tende alguma coisa para comer? Tipo assim, Jesus está na verdade dentro da meu entendimento aqui, tentando mostrar para eles que a dependência natural não pode estar na capacidade, na expertise deles. Deus tinha chamado eles para algo muito maior. E eles respondem, não. E aí Jesus, ele graciosamente, ele faz tudo de novo. Ele fala, lança a rede para o lado direito do barco e achareis. E eles lançam a rede. E já não podiam tirar pela multidão de peixes. Na verdade, Jesus ali está trazendo à memória dos seus discípulos a mesma cena pelo qual ele havia feito com Pedro, anos atrás. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles, ei, apesar de você, apesar das suas falhas, apesar de você ter decidido voltar a fazer o que você fazia antes, apesar de você ter abandonado o chamado que eu tenho para você, a minha graça ainda te basta. Porque a identidade de Deus, ela não muda por conta dos nossos pecados, querido. Deus, ele continua sendo fiel, constante. E ali, Jesus traz, então, à memória dos seus discípulos, a mesma cena que havia acontecido, ao ponto de João reconhecer Jesus. E ele fala, é o Senhor! E a Bíblia fala que quando Simão Pedro percebe que era Jesus, ele pega a sua túnica, e a Bíblia fala que ele se lança no mar. Sabe, querido, olhando essa cena, eu comecei a pensar em Pedro. Pedro saindo daquele lugar dele de culpa, de desespero, de tristeza, de tentar fazer as coisas com a própria força, de ele entender que ele estava nesse lugar de desobediência. Mas eu consigo imaginar ele saindo correndo atrás do mestre, e ele enxergando a graça de Deus, sendo revelada mais uma vez para ele, oferecendo a ele uma nova chance. E a Bíblia fala que, após eles terem comido, Jesus confronta Pedro com amor, ele pergunta, Pedro, tu me amas? 3 vezes. O que os comentaristas falam aqui é que, na verdade, Jesus está trazendo à memória as 3 vezes que Pedro negou. Jesus está curando a alma dele. Ali Jesus não está simplesmente perdoando Pedro, mas Jesus está reafirmando, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dando uma nova chance para Pedro entender qual foi o motivo pelo qual ele foi alcançado. Querido, qual foi o motivo pelo qual você foi alcançado? Qual foi o motivo pelo qual você foi alcançado? Eu tenho buscado isso no Senhor, eu tenho clamado isso para Deus, pedido para que o Senhor me ajude, dentro da minha incapacidade humana, compreender aquilo que Ele tem para mim dentro do reino. Nós temos que clamar por isso. Ali Pedro, ele tem esse encontro com Jesus, e é interessante que, quando ele chega na praia, o peixe estava lá já, o pão estava lá, estava tudo lá. Jesus pede para ele pegar alguns outros peixes, eles vão para a praia, e Jesus faz essas perguntas para Pedro, mas Jesus está, na verdade, reenfatizando, ou lembrando a ele, que ele amava ele, e que era o chamado que ele tinha que cuidar das ovelhas, era o chamado de Pedro. E para encerrar, eu quero falar para você que a restauração de Pedro mostra que Deus, Ele não desiste dos seus filhos, e nós vemos frutos do Espírito Santo na vida de uma pessoa que anda no Espírito. A Bíblia fala lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aqui você consegue entender o que eu falei sobre controlar. Quem é controlado pela bebida, ou quem bebe, se torna alguém controlado pelo álcool. Quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, é onde há devassidão, ele quer dizer exatamente isso. Se você bebe álcool de forma descontrolada, você vai ser controlado pelo vinho. Mas o que Paulo está dizendo aqui
em Efésios é enchei-vos do Espírito. Em Atos 2, ele marca a etapa final da maturidade de Pedro. O enchimento do Espírito. Você conhece a história, em Pentecostes. O Pentecoste foi um fenômeno celestial que veio dos céus. Ele foi eficaz porque ninguém pôde desfazer aquilo que Deus já havia feito sobre a tua igreja. E ele foi definitivo, ele veio para ficar com a igreja. Pentecostes 2 é quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja, e ali eles são cheios do Espírito Santo. E os discípulos que já eram salvos, ali são cheios do Espírito Santo. A promessa que Jesus havia feito em Lucas 24, 49, dizendo, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto, se cumpre na vida deles. E o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. E ali, o que eu acho mais interessante, é que o Pedro inseguro desaparece. O Pedro inconstante desaparece. E renasce um novo homem. Um novo homem, querido. Não dá para você comparar o Pedro de antes e depois. O homem iletrado, pescador de peixes, levanta-se com ousadia diante de uma multidão e prega sobre Jesus. Ele é usado por Deus para curar um paralítico na porta do templo, da porta formosa, no templo, ao ponto dele ser usado por Deus ali para ser curado aquele paralítico. Ao ser interrogado pelos mesmos homens que outrora ele havia fugido, os homens do Sinédrio, Pedro ousadamente proclama, com coragem, o evangelho verdadeiro. As ruas, que antigamente eram usadas como esconderijo para Pedro, aonde ele se escondia, porque os homens do Sinédrio iam buscá-lo, porque ele seguia o homem de Nazaré, agora é usado para deixar roupas. Roupas eram colocadas nas ruas para que no lugar onde o Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse os enfermos. Querido, quem quer viver isso? Quem quer viver isso? Eu quero te dizer que isso continua sendo verdade até hoje. A Bíblia continua sendo verdade até hoje. Aquilo que aconteceu com Pedro continua sendo verdade até hoje. Nós temos de forma intencional de querer viver essa plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. O exemplo de Pedro nos ensina que não basta simplesmente seguir Jesus. Não basta só seguir Jesus, querido. Não é somente sobre seguir Jesus. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Meu casamento, o seu casamento, a sua vida profissional, os seus relacionamentos, eles podem ser plenos no Senhor, quando nós vivemos isso. A transformação verdadeira, que nos dá ousadia, que ativa o nosso chamado, só acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo. E aí você pode falar para mim o seguinte, eu tenho o Espírito Santo em mim, e eu sei, porque no dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio sobre você. O que eu estou falando com você aqui é sobre ser cheio do Espírito Santo. É sobre a ordem que há em Efésios 5,18, dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É uma ordem direta do Senhor para nós. Nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo agir, nós temos que desejar isso, todos os dias. Como nós aprendemos hoje, andar no Espírito de Deus é o plano dele. Mas nem todo cristão está vivendo isso. Decidir viver sob a liderança de Cristo é algo que nós temos que fazer hoje, querido. É necessário, é o primeiro passo. E no momento que nós fizermos isso, e irmos em direção a esse lugar, nós veremos os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu quero te perguntar, o que tem guiado a sua vida? Será que as suas decisões, elas têm sido... Será que você se enxerga talvez mais como Pedro antes de Atos 2, aonde talvez a tua carne tenha falado mais alto? Será que você se enxerga como aquele homem ou aquela mulher que reage muitas vezes sem pensar, deixando que a carne fale mais alto? Ou será que nós temos sido aquele homem como Pedro após Atos 2, ousados, que talvez diante de uma situação na sua casa, com a sua esposa, quando alguma coisa acontece, a sua primeira atitude é falar, vamos orar. Será que nós estamos nesse lugar, igreja? Ou será que nós queremos resolver com as nossas próprias mãos?
do nosso próprio jeito. Quero te convidar a você começar a refletir sobre isso. Quero que você reflita como você tem se enxergado. Se você tem vivido na carne, como nós lemos aqui, que vai nos levar para a destruição, ou se você tem ido e andado com o Espírito. E se você tem andado com o Espírito Santo, comece a refletir sobre os frutos que você tem visto na tua vida. Porque Pedro aqui, ele teve muitos frutos. Como nós falamos, aquele Pedro inconstante, ele some, e a partir dali ele se torna uma outra pessoa, cheia do Espírito Santo de Deus. Nas dificuldades que ele tinha da vida, onde ele não poderia resolver, ele sabia em quem ele deveria recorrer. A Bíblia fala em Mateus 7,11, se vós, que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo de Deus àqueles que lhe pedirem. Ah, Jesus! Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que é viva, Senhor, que é eficaz. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós pelas vezes que nós andamos segundo a carne. Aonde a carne falou mais alto, aonde os nossos desejos humanos, as paixões, Deus, a desobediência, ela falou mais alto no nosso coração e nós não demos ouvidos ao Teu Santo Espírito, Senhor. A Tua palavra também afirma que nós, sendo homens bons, damos boas dádivas aos nossos filhos. Se nós sabemos fazer isso, quanto mais o Senhor não nos dará também a presença, a porção do Teu Santo Espírito para nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar aqui, Deus, para que nós possamos verdadeiramente compreender a necessidade que temos, Senhor, de viver e andar e ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, Senhor. Eu oro por cada um aqui, Deus, nessa manhã, começando por mim, para que nós possamos entender, Deus, a urgência que há, Senhor, a urgência que há em andar na dependência do Senhor. Na nossa história será diferente, como nós vimos na vida de Pedro, como nós vimos na história de Pedro. Senhor, ajuda-nos a depender do Senhor em cada etapa das nossas vidas. Deus, que as obras da carne, Senhor, elas não tenham mais espaço, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos relacionamentos, Senhor, mas que nós possamos abrir espaço para que o Teu Santo Espírito possa agir, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.